Iniciando nossa gravação. Página 177, a primeira imagem. O movimento sindical no início do século XX. O movimento operário brasileiro o movimento operário brasileiro até a década de 1920 esteve fortemente vinculado a correntes ideológicas, como o socialismo, o anarquismo e o anarcossindicalismo. Sobre essas correntes, aí tá lá, veja no capítulo 8, que vai explicar mais detalhadamente a diferença de uma ou outra. Os sindicatos não eram apenas instituições corporativas, mas atuavam também na busca de estratégias para a conscientização da classe operária, apesar das necessidades urgentes da diminuição da jornada diária, melhoria salarial e obtenção de condições mais adequadas de trabalho. Vale lembrar que essa época era a época que estava começando a Revolução Russa, lá em 1917. Saíram os czares, obteve a Revolução Russa, Karl Marx estava crescendo muito na época, e isso influenciava muito aqui no Brasil, nas lutas sociais, e também era o início da industrialização no Brasil. Quando começou a primeira revolução industrial na Inglaterra, as jornadas eram de 15, 16 horas por dia, trabalhava-se todos os dias, não tinha esse negócio de folga uma vez na semana, não poder trabalhar mais do que 8 horas, 40 horas na semana, não. Se você quisesse ter o que comer, pagar suas contas, comprar comida, você tinha que trabalhar todos os dias, inclusive crianças. Isso gerava uma série de protestos, revoltas, manifestações, porque, poxa, você trabalha 15, 16 horas por dia, seu filho é obrigado a trabalhar, você não tem folga, você não tem férias. Por isso que a luta sindical se fazia presente, as pessoas reclamavam, com certeza, quem aguentaria ficar 16 horas numa fábrica por dia, trabalhar de segunda a segunda, sem férias, sem folga? Era muito desgastante. A participação ideológica anarquista nos sindicatos operários começou a se manifestar já nos últimos anos do século XIX, 1800 e pouquinho. Para muitos anarquistas, o sindicalismo tinha objetivos imediatos, o que fazia conservador por contribuir com a manutenção do capitalismo. Ao se estruturar em torno de reivindicações, os sindicatos levavam o sistema em consideração, reafirmando-o. A combinação da ideologia anarquista com o sindicalismo deu origem ao anarcossindicalismo. A Revolução Russa de 1917, ao manifestar praticidade, divulgou as ideias comunistas e reacendeu os debates sindicais por trazer uma nova forma de ação e de organização partidária. O anarquismo é sem governo nenhum, mas se para chegar a isso é do dia para a noite, é assim. Tira governo, acaba os políticos, acaba Estado, acaba prefeituras, governo federal, acaba tudo quanto é tipo de governo, e aí a sociedade vai viver livremente, sem imposição de nada, sem regras, sem leis. As próprias pessoas, devido aos seus valores morais, vão se autorregulamentar, vão se autocontrolar, vai acabar tendo polícia, como é que fala, particular, que as pessoas vão comprar, enfim, vai ser um outro tipo de sistema. O comunismo barra socialismo, ele até visa chegar a isso, mas ele não quer do dia para a noite. Ele quer um estágio antes, que é o socialismo, onde o governo vai fazer tudo o que tiver que ser feito para que se chegue a uma igualdade e o verdadeiro comunismo, na teoria, onde não exista governo, Estado nenhum. Ambos querem a mesma coisa, anarquistas e comunistas. Fim do Estado. Só que anarquistas não ligam muito para a igualdade. Os comunistas querem essa igualdade. Porém, eles preferem um caminho mais devagar, mais progressivo, onde o governo conduza até chegar a esse estado. Os anarquistas não. Essa é a diferença. E com relação que os anarquistas falavam, mas se os sindicatos lutarem para melhorias, eles vão estar contribuindo por esse sistema. Porque na visão dos anarquistas, o sindicato queria, olha, os funcionários só podem trabalhar 8 horas por dia, 40 na semana, eu quero folga, eu quero férias. Mas os anarquistas não queriam que isso daí acontecesse. Eles queriam um fim do Estado, revolução, algo novo. Já os sindicalistas não. Manutenção, pode manter, pode ficar com suas fábricas, vamos manter o sistema de político, a gente não quer mudar nada, a gente só quer benefícios para nós. E os anarquistas olhavam isso e falavam, meu, pô, vocês vão querer manter, se vocês quiserem privilégios, benefícios, folga, férias, etc., vocês vão estar contribuindo para isso, vai se manter esse sistema de governo, esse sistema político, esse sistema social, aí não vai adiantar de nada. Então, por isso que criou esse movimento anarcossindicalismo, o sindicalismo visando o anarquismo, as pessoas irão lutar pelos trabalhadores, não para melhoria, benfeitorias, etc.,
mas para mudar tudo, para chegar ao anarquismo, as ideias que eles queriam serem implementadas. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Nenhuma. Beleza, então vamos continuar. Os conflitos, aí já é outra página, outra foto, para quem está acompanhando pelas fotos. Os conflitos entre a burguesia industrial e o operariado brasileiro desencadearam a repressão do governo oligárquico que representava os interesses da elite econômica nacional. O sindicato tornou-se, assim, referência em defesa dos trabalhadores nacionais, erguendo-se como símbolo da organização operária do país ao promover debates, conferências artísticas e lazer. Seu objetivo era estreitar as ligações entre os trabalhadores para atingir a consciência da classe que se manifestava em greves e agirrementações sindicais. Entre 1904 e 1910, o governo brasileiro reprimiu intensivamente o movimento sindical operário, proibindo manifestações contra a estrutura estatal. Mesmo assim, e talvez incentivado pelas ações governamentais repressivas, o sindicalismo teve, no período, seus maiores êxitos em termos de associações e agrupamentos, fazendo florescer vários jornais libertários, como o Risvelho, L'Avenir, La Cavallia e O Protesto. O anarquismo e o anarcossindicalismo revelaram-se, na época, os movimentos articulares mais eficazes no combate à repressão do Estado. Ambos foram fundamentais nas greves de 1917 e 1919, em São Paulo, e na greve de 1918, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, particularmente, a atuação desses movimentos mostrou-se mais forte e intensa. Uma das razões seria a estrutura operária paulista edificada em torno do intenso trabalho de imigrantes que, ao chegarem ao país, traziam consigo ideais revolucionários disseminados na Europa, ou seja, acabou a escravidão em 1888, 1890, 1900, 1905 e 10, começaram a chegar imigrantes vindo da Itália, da Alemanha, depois vieram do Japão, vindo da Espanha também, alguns de Portugal. E nesses locais já tinham os ideais socialistas, já tinha Karl Marx, Friedrich Engels, ideais anarquistas, sociólogos, filósofos, pessoas que escreviam livros, artigos sobre anarquismo, sobre socialismo. Isso era propagado, era divulgado boca em boca, pelos jornais, pelas rádios, pelos livros. E aí essas pessoas sabiam desses ideais, traziam consigo, e aí propagavam essas ideias aqui no país. Porque era terrível também trabalhar várias horas, sem férias, sem folga. E aí as pessoas iam se organizando e as ideias iam sendo propagadas. Tanto que as ideias socialistas, marxistas, libertárias persistem até hoje, assim como as liberais, assim como as conservadoras, que são ideias, por mais que sejam propagadas por pessoas, divulgadas em livros, artigos, mas são ideias, e aí se permanecem por gerações, porque vão se propagando. Os livros de Karl Marx, Friedrich Engels, para quem é mais à esquerda, ainda estão presentes até hoje. Eles são lidos, são extremamente conhecidos, assim como a gente na direita gosta de Friedrich Hayek, de Ludwig von Mises, entre outros, que são escritores e ideias que vão sendo propagadas. Os direitos trabalhistas na era Vargas. Com efeito, a era Vargas já vai ser um pouco mais à frente que ele vai assumir, não vai ser logo de cara. Primeiro tem a política do café com leite, um presidente de Minas, um presidente de São Paulo. Aí depois de alguns anos, Vargas assume, sai, volta sob um golpe e aí ele se mata lá em 45. Com efeito das mudanças e da crise econômica mundial de 1919, a quebra da Bolsa de Valores americana, a Primeira República chegou ao fim. Um dos objetivos da Revolução de 1930 era a modernização das instituições governamentais que deveriam responder às necessidades geradas pela diversificação econômica do país, além de redefinir as estruturas republicanas vigentes desde 1889. Foi nesse contexto de reformulação política e econômica que se destacou o estadista Getúlio Dornelles Vargas, 1882 e 1954. Virando a página, outra foto para quem está acompanhando pelas fotos, por gentileza. O controle dos sindicatos. No que diz respeito às questões trabalhistas no país, 3 semanas após assumir o comando da nação,
Vargas iniciou sua política de aproximação com os trabalhadores, instituindo o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 26 de novembro de 1930. No mês seguinte, decretou a Lei dos Dois Terços, ou Lei da Nacionalização do Trabalho, segundo a qual empresas deveriam ter em seu quadro de funcionários pelo menos 2/3 de brasileiros nato. Em 1931, foi decretada a Lei de Sindicalização. Os estatutos dos sindicatos deveriam de ser aprovados pelo Ministério do Trabalho. Essa medida tinha o evidente propósito de controlar o movimento sindical e nascia marcada pelo embate ideológico entre forças de direita e de esquerda na Europa, representando uma adaptação à realidade social brasileira da Carta del Lavoro, imposta aos trabalhadores italianos pelo ditador fascista Benito Mussolini. Ele que implementou o fascismo na Europa, e Getúlio Vargas era grande fã dele, inspirou-se na Carta del Lavoro para criar a CLT brasileira, e com as leis presentes até hoje. Carteira profissional. Ao mesmo tempo que tomava medidas para controlar o movimento sindical, Vargas atendia a antigas reivindicações dos operários para apaziguar conflitos, regulamentação do trabalho dos menores e das mulheres, jornada de 8 horas, descanso semanal remunerado e férias anuais de 15 dias. Ou seja, até a carteira profissional, até Getúlio Vargas assumir, não tinha jornada de 8 horas, descanso semanal, férias anuais remuneradas, não existia nada disso. Claro que em outros países chegou-se a isso devido ao avanço do maquinário, devido à propagação de ideias, melhoria do capitalismo, mais e melhores equipamentos, e aí é possível sim dar férias, folga para os funcionários, ainda assim aumentando a produção, mas isso no Brasil chegou com Getúlio Vargas. A partir de 1932, foi instituída a carteira profissional para maiores de 16 anos, com valor idêntico ao da carteira de identidade. No entanto, a lei do salário mínimo, que já estava sendo elaborada, só entraria em vigor na década de 1940, ou seja, essa lei que a gente tem, de que cada funcionário, cada pessoa contratada deva receber um salário mínimo, ninguém pode ser contratado a receber abaixo disso, estando vinculado à carteira de trabalho, foi criada lá em 1940. Os defensores dizem que, sem essa lei, muitas fábricas, visando lucro, dariam salários menores do que a um salário mínimo. E é preciso isso. Os críticos vão dizer que não, que tem país como Noruega, Finlândia, Dinamarca, Estados Unidos, etc., que não tem lei que crie isso. As empresas criam uma lei mínima, porque se não der um salário bom, o funcionário sai de uma empresa e vai para outra, e essa empresa perde funcionário, perde qualidade, e pode vir até entrar em falência. Mas seja como for, a lei do salário mínimo está imposta no Brasil, assim como o CLT e todas as demais obrigações. Quem gosta diz, não, se não fosse isso, as pessoas não teriam férias, não teriam 13º, não teriam todos os benefícios. Quem critica fala, não, se não existisse, os patrões iam pagar o que pagam, porém eles iam contratar mais, deixando de pagar férias, 13º e etc. E mais pessoas estariam empregadas. Sim, são duas opiniões sobre o mesmo tema. E é sempre bom a gente estar lendo mais sobre economia para ter uma opinião sobre isso, se caso tiver interesse em descobrir, querer ter mais informações sobre economia. A carteira profissional representava a inserção oficial do trabalhador na dinâmica social vigente e usufruto dos direitos trabalhistas. Ainda é assim até hoje. Ah, eu sou fichado, você tem a sua carteira carimbada lá, uma fábrica, uma indústria, aí você está fichado, você está registrado. Mas também tem muito trabalho informal. Você trabalha boca a boca, o cara fala, te pago tanto, aceita, a pessoa vai te pagando. É importante destacar, porém, que o acesso à carteira de trabalho e aos direitos trabalhistas estava restrito a um grupo de trabalhadores. Havia um grande contingente deles que permanecia na informalidade, porque pode perguntar para quem é empresário, para quem tem uma loja, um comércio, uma fábrica, para quem abre uma empresa. Para você contratar um funcionário, você paga praticamente 2 ou 3, porque uma burocracia enorme, muita papelada, é muito imposto,
você tem que pagar o FGTS, o 13º, tudo que ele vai recolher de benefício, porque isso não é um dinheiro que é dado, é a empresa que paga. Vamos supor que o Vinícius Honório vai abrir uma empresa, e aí ele vai contratar a Júlia, a Isabela, o Pedro e o Leandro. Aí ele vai pagar para cada um desses um salário mínimo. Só que para cada um desses ele vai ter que depositar todo mês um valor referente ao 13º, ao FGTS e a demais benefícios que os seus funcionários vão ter quando demitidos, dependendo do tempo que eles foram demitidos. Aí vamos supor, passou 6 meses, ele demitiu a Júlia. Como ele depositou só primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês e sexto mês, ela vai recolher isso. E aí ele ficou com os outros 3 funcionários. Passou 1 ano e meio, ele demitiu o Pedro. Nesse 1 ano e meio, o Vinícius foi pagando o primeiro mês, o segundo, o terceiro, o quarto, o sexto, e etc., até chegar no mês que ele demitiu o Daniel, o 15º mês, por exemplo, e aí o Daniel vai lá, vou pegar meu direito, eu vou na caixa. Só que não é um dinheiro que o governo imprimiu, que o dinheiro deu assim que caiu do céu, não. Foi um dinheiro que o Vinícius, lá, o patrão, foi depositando todo mês, e aí o Daniel vai recolher esse direito. E na época que o Vinícius depositou esse dinheiro, o governo pegava esse dinheiro para pagar os trabalhadores na época que estavam sacando FGTS, PIS, PASEP e etc. Aí quando for chegar a vez do Daniel, ele vai recolher um dinheiro que os patrões vão estar pagando naquele momento para os seus funcionários. E aí o governo vai dar esse dinheiro para o Daniel, porque ele vai recolher de outros empresários e o Daniel vai pertencer à lista de quem tem direito para receber. Por isso que aquela coisa, eu tenho 6 meses, quanto que eu tenho direito? É um valor mínimo. Eu tenho 1 ano e meio. Um valor maior. Depende muito do tempo que você trabalhou registrado para você ter seguro-desemprego, para você sacar FGTS, ter direito a PIS, PASEP, porque não é o dinheiro que cai do céu, é o teu patrão que vai depositando esse dinheiro. Beleza? E é por isso que muita gente disse, com isso dificulta a contratação, porque quando você vai contratar, você tem que pagar isso todo mês. Aí dificulta para você contratar. Por isso que, de repente, um empresário prefere chamar a pessoa e falou, vem cá, ó, pago 1.500 para você. Você quer? Trabalhar assim, assim, assim. Ah, quero. Porque se ele fosse pagar 1.200 e na carteira, ele tem um gasto muito maior com esses benefícios, FGTS, INSS, etc. Então, por isso que ele prefere pagar na informalidade, porque se ele economiza, paga um valor até que razoável, e aí ele não tem que registrar, não tem que ir atrás de burocracia, de papelada, porque é bem chatinho. Pode perguntar para quem tem funcionário. O Leandro, o Vinícius vai. Aí o Leandro vai sair de férias. Ele tem que pagar o Vinícius do bolso dele um exame médico dizendo que o Leandro está apto. Aí o Leandro voltou de férias. O Vinícius patrão tem que ir lá pagar o exame médico para o Leandro. Demitiu o Leandro, pagar um exame médico para ele. Demitiu o Leandro e vai contratar a Isabela. Paga o exame médico para o Leandro, falar que tá ok, paga um exame médico para a Isabela. É muita papelada, é muita burocracia para você contratar um funcionário. Claro, isso gera direitos para os trabalhadores, mas aquela coisa, os críticos vão dizer que isso dificulta a contratação. Quem gosta vai dizer, não, se não fosse isso, os patrões, visando a ganância, o interesse próprio, tem um lucro maior, iam pagar uma mixaria, não darem esses direitos, e aí os trabalhadores teriam poder de compra diminuído, não pagar suas contas, passar fome, ter pobreza. Enfim, são duas opiniões sobre o mesmo fato. Aí vai de cada um de vocês concordar com um lado ou com o outro. Beleza? Muitos historiadores e estudiosos consideram que o desenvolvimento do direito trabalhista no Brasil foi um dos primeiros e principais passos para a reconstrução da cidadania no país, já que a participação política democrática efetizou-se apenas no final do século. Sim, porque a gente teve um período onde o Getúlio assumiu sem ter sido eleito de fato, militares assumiram e ficaram 20 anos no poder. Foi só no final do século XX que aí a gente pôde escolher diretamente presidentes, prefeitos, governadores, deputados, etc. Porque no período militar a gente até ficou um tempo sem eleger ninguém. Ou quando podia, era o partido do governo e um só de oposição. Não tinha mais opções, terceira, quarta, quinta via, por exemplo. Isso não existia. Além disso, afirma-se que era uma cidadania regulada, forjada na intenção de controlar e tutelar a classe trabalhadora e restrita, pois não se estendia a todos os brasileiros. Ou seja, você vai controlar, vai regulamentar os sindicatos, aí você vai só aprovar os sindicatos que você queira
E esses sindicatos vão meio que não te atrapalhar, não te criticar, não causar tumulto. Aos críticos que dizem isso, que Getúlio queria apenas controlar os sindicatos. É importante lembrar que a legislação trabalhista edificada por Vargas não atendia os trabalhadores rurais. Isso mostra que a preocupação governamental era acalmar os trabalhadores urbanos para que fosse possível alcançar a meta de industrialização do país. Ou seja, ele queria que as fábricas viessem, mas ele tinha medo. Qual era o medo dele? De que ocorresse no Brasil mesmo que ocorreu lá na Rússia com a Revolução Russa, a implementação da União Soviética. Ele tinha esse mesmo medo, que os trabalhadores se organizassem, fizessem sindicatos, lutassem pelos seus direitos, o movimento fosse ganhando corpo, adeptos, e eles tomassem o poder. Porque as ideias se propagam, vão sendo divulgadas. Se você não controla o sindicato pode crescer, tomar o poder visando ter os seus interesses, visando um governo, na teoria, pelo povo, para o povo e do povo. E esse era o medo do Getúlio, porque senão, por que ele não beneficiou os trabalhadores do campo? Por que essas leis não se valiam para os trabalhadores rurais? Será que ele só se preocupava com os da cidade? Enfim, continuando a leitura, consolidação das leis do trabalho. Após o golpe de 1937, quando Getúlio perde as eleições, mas ele promoveu um golpe militar e é eleito, quem instaurou o Estado Novo de Vargas no Brasil, o qual vigorou até 1945, a tutela sobre os trabalhadores e suas organizações se manteve. A cronologia da implementação dessa política é registrada dessa forma: promulgação da Lei Sindical, 1939. Criação da Justiça do Trabalho, 1939. Justiça do Trabalho, que é só julgar questões trabalhistas. Instituição do Imposto Sindical, 1940, ou seja, todo funcionário vai ter um desconto no seu salário que vai ser para os sindicatos autorizados pelo governo. Decretação da Lei do Salário Mínimo, 1940. Consolidação das Leis do Trabalho, 1943. As leis trabalhistas geralmente eram anunciadas pelo próprio Getúlio Vargas nas comemorações de 1º de maio, que se transformou em uma das principais datas comemorativas patrocinadas pelo governo. Nesse dia, marcado por desfiles e festas, Getúlio era glorificado em gigantescos cartazes conduzidos por operários. Seguindo a cenografia característica do populismo, que promovia a ligação direta do líder com o povo, Vargas dirigia-se aos trabalhadores, pronunciando um solene discurso, transmitido pela rádio a todo o país. E foi na época do Getúlio Vargas que criou-se a Voz do Brasil, onde todas as rádios, numa determinada hora do dia, eram obrigadas a divulgar as ações do governo, tudo que o governo havia fazendo. E aí, claro, só divulgava o que de bem feito ia fazendo, no intuito de propagar uma mensagem: olha, eu sou um bom governo, eu estou fazendo bem pelo povo, num culto à imagem. Como ele era muito fã de Benito Mussolini, ele queria fazer mais ou menos o mesmo: o culto à imagem, a devoção a uma entidade política, a idolatria, a exaltação do líder político que iria conduzir as pessoas para um futuro mais próspero. Talvez uma vaidade, um egocentrismo, enfim, tudo achismo, mas isso existia. Tudo isso foi criado na época de Getúlio Vargas. Uns vão dizer que ele estava pensando no povo, outros vão dizer que não, que ele estava apenas querendo impedir uma revolta popular, impedir de ocorrer no Brasil, que ocorreu na Rússia, União Soviética, bem, seja como for, aí vai de historiador para historiador, de pessoa para pessoa. Temos aqui uma imagem, Getúlio ali discursando, a foto em preto e branco, e um textinho. Getúlio Vargas assumiu o governo do Brasil em 1930 e 45, e em 1951 e 1954. Primeiro ele toma o poder, conforme eu falei aqui em cima, ele tomou o poder mesmo, assumiu, perdeu as eleições e tomou o poder, e aí ele sai. Depois, em 51, ele vence as eleições. Ninguém acreditava que ele fosse vencer as eleições pela forma como ele assumiu na primeira vez, mas aí ele vai assumir por ter vencido as eleições no país, assumir de maneira democrática. Até que em 54 ele vai e se mata. Buscou apoio político principalmente entre as classes trabalhadoras.
implementando políticas trabalhistas que visavam regularizar a relação entre patrão e empregado. Na foto, Getúlio Vargas em discurso do Dia do Trabalhador, no Rio de Janeiro, em 1951, logo após ele ter sido eleito. Muita gente não acreditava que ele foi eleito. Falou, como assim ele foi eleito? Como é que pode? Mas ele havia sido eleito. E tem até um textinho, acho que eu li no terceiro ano, por exemplo, vocês vão estudar isso mais para frente, mas está nesse mesmo contexto. As ideias defendidas por Getúlio Vargas e seus apoiadores e pelos seus críticos. Quem apoia essas ideias diz o seguinte, olha, se não fosse isso, se não fosse essas obrigações, regulamentação, de ter que pagar um salário tanto, do funcionário não poder trabalhar 7 dias seguidos, de não poder passar de 8 horas e se passar, ganhar mais, de ter direito a férias, os patrões das principais fábricas, as maiores lojas do país, iam contratar, iam pagar o mínimo, quando não pagasse, iam enrolar, iam deixar de cumprir suas obrigações, as pessoas não teriam férias, não teriam descanso, porque o patrão ia pensar só apenas nele, ia pensar no bolso, não daria folga, não daria férias, não daria um aumento de salário. Então, essas leis existem para proteger os trabalhadores, porque os empresários têm uma ganância, eles não vão pagar a mais do que isso, porque eles visam o lucro, visam ter mais dinheiro. Então, essas leis servem para proibir as pessoas de contratar sem estar na CLT, sem estar protegida pelos direitos, principalmente as grandes fábricas, indústrias, lojas que a gente tem por aí, que contratam muito e que precisa contratar. Se não fosse isso, elas não contratariam. Se contratassem, iam pagar o mínimo. Já quem critica diz o seguinte, olha, isso impede de termos novas contratações, principalmente... Ih, travou? Travou, desculpa. Já voltou, professor. Já voltou? Aqui para mim tá travado. Aqui, ó. Voltou? Voltou? Alô? Alô, voltou? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Desculpa, não sei por que travou. Estão ouvindo. E aí, os críticos de Getúlio vão dizer, não, olha, isso impede de contratar novos funcionários, principalmente para quem é micro, pequeno e que mais gera emprego nesse país, que são as micros e pequenas fábricas, porque para você contratar tem uma burocracia enorme, é muita papelada, é muito imposto, você contratar um e pagar dois. Se não fosse isso, mais pessoas iam contratar, os empresários, principalmente os pequenos e micro, iam contratar mais, porque esse valor que eles pagam para cada um dos seus funcionários, de FGTS, etc., eles usariam para contratar novos funcionários, e aí quem está desempregado teria emprego, e eles falam, não, não tem essa coisa de ganância, de querer pagar menos para o funcionário para economizar, porque se o patrão faz isso, o que aconteceria seria que o funcionário ia sair de uma empresa, de uma fábrica, iria para a concorrente, ia faltar mão de obra qualificada, porque como teria muito emprego no país, a fábrica, a loja, que não contratasse um bom funcionário, que não pagasse bem, os bons sairiam, ficariam só os funcionários ruins, e aí, se tem funcionário ruim, vai promover um mau atendimento, não vai saber produzir, não vai gerar tanto lucro para a empresa, e essa empresa vai falir. Então, a própria empresa, a própria fábrica, vai pagar um bom salário, um bom dinheiro, vai dar benefícios, vantagens, descontos, etc. Porque se não der, a concorrente vai dar para contratar os melhores funcionários, porque ela quer que aquele funcionário que é bom vá lá e promova um bom atendimento, produza muitos carros, produza muitas motos, venda bastante, paga dinheiro para a empresa, porque ele vai estar sendo beneficiado, ele vai estar recebendo um bom salário, ele vai se sentir feliz, prestigiado, e aí vai produzir bastante e vai trazer muito dinheiro. E aí a concorrente vai ver isso, vai promover o mesmo, então não precisa de uma lei do governo, porque é uma lei informal, devido à ganância, à concorrência entre as fábricas, entre as lojas, vai fazer com que o salário nunca seja muito baixo, e sim seja muito alto, como nos Estados Unidos, que não tem o salário mínimo, o padrão de vida é elevado, como na Noruega, na Finlândia, Dinamarca, etc., onde não tem uma lei que determina o salário mínimo, mas graças à concorrência, isso faz com que as empresas, as fábricas, paguem bons salários, porque se não pagar, a concorrente vai lá e paga, oferece mais vantagens e mais benefícios. Seja como for, tanto faz se vocês concordarem com os seguidores de Getúlio Vargas,
defensores da CLT, das leis, das obrigações, ou se vocês forem críticos e achar que não deveria existir, que os liberais estão certos nesse ponto, aí é a opinião de cada um de vocês. Vamos supor, um aluno X fala, concordo com o Getúlio, beleza. Um aluno Y fala, não concordo com o Getúlio, tá errado, beleza. Eu não tenho opinião formada porque eu preciso ler, pesquisar mais, ver os dois lados, beleza também. Mas é só para vocês terem os dois lados, o que cada grupo vai dizer, tanto os seguidores de Getúlio quanto os críticos de Getúlio Vargas. Rapidamente, de maneira bem superficial, os principais argumentos de um lado e de outro, para caso vocês queiram seguir um lado ou outro, terem uma noção, ou não quiser seguir nenhum lado, falar, não tenho ainda bagagem para seguir algum lado, preciso estudar mais, também beleza, ninguém é obrigado a saber tudo, ter opinião formada sobre tudo. Muita coisa eu não tenho opinião formada, eu sempre, ainda mais se é das áreas biológicas, química, física, biologia, eu pergunto para minha namorada, porque eu não tenho esse conhecimento. Então, é apenas para vocês refletirem. Próxima aula a gente continua. Alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Agradeço a participação de vocês. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, mandar mensagem, que eu estou e sempre estarei à disposição, beleza? Beleza. Obrigada, professor. Nada, Beleza, eu que agradeço. Obrigada, professor. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau.